aí, desenhistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui dando início a mais um vídeo, a mais uma videoaula, onde a gente vai trabalhar aí o Tommy Shelby, a gente vai fazer o nariz. Pessoal, e lembrando que se você quer aprofundar bem mais fundo, ir passo a passo realmente no desenho realista, preto e branco, nós temos aí o meu curso de realismo P&B. Ele está na plataforma da Hotmart, o link está aqui embaixo na descrição. Gente, já vai deixando aí o gostei, já vai clicando em compartilhar e comenta aí se você está conseguindo acompanhar essas aulas, se você está conseguindo aprender e compreender tudo aquilo que eu estou passando. Bora lá? Então aí, como vocês puderam perceber, né, eu estou utilizando um lápis HB para poder fazer um sombreamento. E o nariz, pessoal, basicamente é o seguinte: a gente não pode demarcar muito forte as linhas do nariz, né? A não ser a parte ali de baixo, onde tem o buraquinho do nariz, normalmente ali já é um pouco mais marcado devido à profundidade, né, e à sombra que é gerada. Então a gente acaba marcando um pouco mais ali. Mas as regiões laterais do nariz a gente não pode ficar marcando muito essas linhas, né, das narinas, porque senão a gente perde a realidade do desenho. Então o nariz, qual que é a dificuldade dele? É entender as posições de sombra e entender as posições de brilho. E a gente precisa de trabalhar isso muito bem feito para que a gente consiga trazer essa estrutura do nariz, né? E aí entra o processo de observação. A gente precisa observar, e o quanto mais a gente observar de detalhes, acrescentar dentro do nosso nariz. Então ali nessa região de sombra, né, eu comecei a fazer uma sombra bem de leve. Essa referência, a luz bate bastante assim nessa região do rosto dele, tanto desse olho que ainda não foi trabalhado, né, e tem algumas sombras muito fortes depois desse olho que ainda não foi trabalhado. Então reparem que aonde é mais escuro, eu insisto um pouco mais, tanto com o esfuminho, tanto com a grafite, para que possa ser gerado maiores camadas, né, de lápis, né, da composição do grafite. E eu tô fazendo aí uma base, né, depois a gente vai ter que entrar com tons um pouco mais graduados, para que a gente consiga trabalhar melhor esse contraste aí. Eu gosto de desenhos bastante contrastados, com tons escuros, né, que deixam o desenho mais vivo para mim, na minha opinião, no caso, né, o meu gosto, o meu estilo. Eu curto mais desenhos assim do que desenhos muito claros, muito brancos. Eu acho que perde um pouco a essência. E olha que essa foto referência é uma foto referência onde a pele está muito clara, só que no nosso caso aqui, pro desenho fica mais bonito, mais agradável, mais bem feito e mais real quando a gente trabalha com tons um pouco mais escuros, tá? Bom, e agora aí, ó, reparem o quanto que eu trabalho de maneira mais suave, tentando não marcar muito essa região aí da narina. Aí é uma região onde bate uma sombra, né, e é uma sombra intensa aí. E reparem que eu vou fazendo movimentos circulares de maneira suave, eu tô trabalhando com a grafite 5B e eu não faço o traço muito duro. O traço duro é você pesar demais a mão na hora de você fazer um risco, né? E fica um risco muito pesado, muito marcado. E essa marcação não deve existir, ela tem que ser suave a transição, mesmo que tenha bastante sombra ali, ó. Reparem o movimento, são movimentos repetitivos no mesmo local, insistindo no mesmo local para poder gerar todo esse contraste, toda essa sombra que faz toda a diferença no desenho. Aqui já nessa parte inicial, eu quero que vocês percebam o formato da sombra que eu vou trabalhando aí o nariz. Repararam que eu deixei alguns espaços em brancos? Então, são regiões onde o desenho ele me pede mais brilho, são regiões de luz. Então, eu prefiro já preservar o papel em branco, e aí depois eu suavizo, ó, assim como eu estou fazendo com o esfuminho, né, essa transição das partes onde tem um grafite para as partes que eu não tenho grafite. Eu suavizo essa transição e, se for necessário depois, eu venho com o pincel suavizando ainda mais, para que depois fique mais fácil eu entender onde está a região de brilho e se houver necessidade de entrar com uma borracha ou não, tá? Então eu já vou deixando aí as regiões de brilho já com o espaço preservado e vou trabalhando mais as regiões escuras, tá? Fazendo todo esse degradê e fazendo uma transição mais suave. E isso gera o volume no nariz, é isso que dá o formato do nariz. Todas essas nuances de sombra, que são os contrastes, com brilho, com os tons claros. Todo esse formato, toda essa composição
a gente precisa de trabalhar no lápis, fazendo os formatos que a gente observa, as sombras, as manchas nos lugares onde a gente observa, deixando os brilhos nos lugares certos, e assim vai se formando o nariz, tá? Vai se formando o desenho. Já agora aí, então, já tô entrando com lápis mais graduado, um lápis 5B, e assim como eu falei, né, essa região já é um pouquinho mais marcada, mas reparem como que eu vou suavizando a minha mão, fazendo um degradê do mais escuro pro mais claro, tá? Porque ele é um pouco mais marcado nessa parte aí de cima, nessa região de cima, esse risco pra cima, mas quando ele vai descendo, se aproximando da pele ali, né, da região ali da pele da boca, a transição de degradê, ela tem que existir, essa transição de sombra aí, ela tem que vir do escuro pro mais claro, tá? Já aí eu começo já a traçar, né, fazer em movimentos circulares já a parte da sombra aí desse corpo do nariz, já subindo ali próximo à região do olho. Vou fazendo com HB, tô fazendo bem suave, e reparem que esse movimento circular ele se repete, ele já meio que já vai trazendo uma textura, e aí depois a gente esfuma, essa textura some um pouco, a gente faz de novo, então todo esse processo é uma repetição, tá ok? E aí, como comentei, né, eu já venho com a borracha, eu tô utilizando a limpa-tipos, vou dando pequenas batidinhas para reforçar aí um pouquinho as regiões de brilho que eu enxergo no nariz, né, que aí já vai dando esse formato. E entramos aí com o esfuminho para suavizar essas regiões aí muito brancas, né, e já vou fazendo aí uma leve sombra. Já aí, ó, se fez necessário eu utilizar um lápis 9B, porque eu queria escurecer um pouco mais essa área, né? Até ali na região da dobrinha do nariz, então eu vou fazendo pequenos movimentos circulares bem de leve, já que é um lápis mais graduado, e vou trabalhando assim para ter essa fluidez aí do tom escuro para o tom mais claro, tá? Um degradê. Reparem como o movimento ele é suave, é bem tranquilo mesmo. E aí eu retorno com o lápis HB para poder trabalhar um pouquinho melhor a transição, né, dos tons ali de sombra para os tons claros, né, para não ficar tão marcado. Eu gosto dessas transições bem suaves, bem fluídas e bem solvidas. Bom, pessoal, então aqui eu já vou começar a dar sequência no segundo olho, né? Mas para você que não assistiu o vídeo anterior do primeiro olho, basta voltar um vídeo antes, né, do Tommy Shelby, onde eu desenho todo o olho. O processo vai ser praticamente o mesmo, então por este motivo eu não vou dar as explicações aqui, né? Eu só vou deixar o vídeo em velocidade aumentada, porque eu creio que é interessante para vocês acompanharem todo o processo. Mas se você quer saber um pouquinho mais, volta aí então um vídeo e assiste a primeira aula aí do olho do Tommy Shelby, e a gente vai fazer exatamente da mesma maneira.
muito bem desenhistas. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre como a gente desenvolve esse processo do desenho realista, basta clicar no link que está aqui embaixo na descrição e saiba um pouquinho mais sobre o curso que eu ministro, tá? Sobre desenho realista preto e branco. Eu vejo você então num próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus!